estamos de volta no Redação no Ar e agora recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Paulo Corrauch, ele que é o prefeito do município de Santa Clara do Sul e também o presidente da ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, e vai conversar conosco sobre a concessão das rodovias estaduais do Vale, uma concessão de 30 anos que já teve audiência pública, está sendo bastante debatida por prefeitos e entidades aqui da região, e também vai falar sobre a elaboração de um estudo para a construção do novo acesso ao município de Santa Clara do Sul. Tudo bem, prefeito? Bem-vindo à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Uma satisfação estar aí para compartilhar algumas informações com os amigos. Prefeito Paulo Corrauch, presidente da ANVAT, vamos começar falando da concessão das rodovias estaduais aqui do Vale, que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, teve audiência pública, não agradou muito os participantes e agora tem várias questões, vários pontos que prefeitos e entidades da região não concordam com o governo do estado. Em que pé está essa conversa? Que andamento se deu? O que tem de novidades a partir dessa audiência pública? O que veio depois disso? E se agradou ou não no momento os prefeitos, o senhor falando como ANVAT no caso? Bem, Gabriela, de fato houve essa audiência pública no dia 14, se não me falha a memória, né? Foi uma audiência um pouco tumultuada pelo excesso de participantes e pelo pouco tempo que houve para um debate mais aprofundado. Mas antes disso é importante que se diga o seguinte, a nossa percepção enquanto ANVAT, a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, em relação à concessão, nós achamos que ela de certa maneira é positiva, ok, porque modernizar é necessário, precisamos avançar, o que tem hoje não nos serve, né, que as vias como estão sem investimento não nos serve, até porque é visível para qualquer morador do Vale do Taquari que utiliza a 130 ou a 453, que está em determinados horários impraticável, digamos assim, transitar nessas vias, necessitam de obras de infraestrutura. Então, como nós somos, nesse caso, sim, favoráveis a que se faça a concessão. Porém, o que está acontecendo neste momento, ao contrário do que aconteceu no passado, é que esse momento está sendo melhor discutido, mais aprofundado. As entidades da região estão se manifestando e estão se posicionando. E isso não é uma posição exclusiva, isolada da Associação dos Municípios. É uma posição da SIC do Vale do Taquari, que vem se posicionando forte, o próprio CODEVAT vem se posicionando também, e nós estamos procurando trabalhar de uma maneira conjunta, cada um dentro do seu segmento, mas em alguns pontos que são vitais. Primeiro, a questão da outorga. Nós não concordamos, porque nós não achamos justo que a 287 seja feito uma concessão com pedágio a R$ 13,70 e aqui, da maneira como está, nós partiremos de R$ 7,00 em função da outorga. Então, nós somos contrários à outorga. Nós também, e enquanto conjunto, né, CODEVAT, ANVAT, SIC Vale do Taquari, agora eu falando pela ANVAT, nós também julgamos que seria muito procedente constituir um conselho de usuários para fazer a fiscalização da empresa que receber a concessão, dos investimentos feitos. Eu acho que não tem problema demais em se constituir esse conselho, haja visto que, de uma forma ou de outra, as agências reguladoras não têm atuado de maneira tão eficaz e efetiva como nós gostaríamos que fosse, não só no que diz respeito às concessões rodoviárias, mas em outras concessões feitas, seja pelo governo do Estado ou pelo governo federal. A atual concessionária EGR, que é uma empresa pública, também tem uma comissão formada sob a incumbência de fiscalizar as ações da EGR aqui, né, prefeito? Mas me parece meio incipiente a atuação desse conselho. De fato, a EGR surgiu num determinado momento que se julgou necessário, mas, de fato, não correspondeu à expectativa de que tinha sido almejada no início, que pudesse resolver essa questão. A EGR faz seu papel com suas limitações, mas não atende às necessidades que nós temos. Enquanto região, eu falo em nível de Estado também. Mas eu não vejo esse Conselho Regional pressionando a EGR para que cumpra aquilo que havia prometido no início. E, inclusive, já está posto pelo próprio governo que ela deve ser extinta em 2022. Sim. Então, nós estamos falando de algo que vai deixar de existir já no ano que vem. Então, para substituir, ter um conselho de usuários aqui não atrapalharia no processo, certo?
Essa é uma outra reivindicação. Se formaria outro conselho. É um conselho de usuários, né? Que realmente são os cidadãos que utilizam. Seria, né, da comunidade, pessoas... Da comunidade, representantes da sociedade civil, aí o CODEVAT indica alguém, o VAT indica, sei que o Taquari indica também, para fazer esse controle, digamos assim, né? É uma ideia que foi lançada e que nós julgamos pertinente. E a outra questão que aí sim eu acho que demanda um pouco mais de atenção é de que nós solicitamos um pouco mais de tempo para discutir a concessão. Nós somos favoráveis, nós achamos que é interessante modernizar, mas nós julgamos que não precisa ser feito a toque de caixa, certo? Nós não estamos falando de uma concessão para 3 anos ou para 10 anos, nós estamos falando de uma concessão para 30 anos. E 30 anos é muito tempo para a gente discutir em 2 horas numa audiência pública. Claro que o governo tem sinalizado, tem vindo à região, o secretário Leonardo Busato tem feito a parte dele dentro do que lhe cabe, mas penso que nós podemos discutir um pouco melhor. E eu não vejo problema nenhum do CODEVAT, da SIC, ou da ANVAT, que é o nosso caso, ou da Associação de Vereadores, manifestar a nossa posição de contrariedade da maneira como está sendo conduzido. Eu acho que isso faz parte da negociação. Nós não somos obrigados a aceitar de bom grado tudo que nos é colocado na mesa. Por isso é negociação. Eles apresentam o seu ponto de vista e nós vamos nos posicionar defendendo o interesse do Vale do Taquari, da nossa região, porque esse é o nosso papel enquanto entidade. E é o que nós temos feito. Então, tem essas três questões básicas: outorga, conselho de usuários, a questão da delimitação de um espaço de tempo maior, com audiências um pouco mais melhor elaboradas, porque a última não foi muito positiva, né, a que ocorreu no dia 14, e a questão que se fala do free flow, que isso, claro, que é mais adiante, mas é algo que tem que ser discutido, que aí evitaria a ideia de ter que ter o posto de pedágio, e essa discussão que existe hoje, se o ponto de pedágio vai ficar mais para cá ou mais para lá, que é o que está acontecendo no ponto de Encantado e Arroio do Meio e do Cruzeiro de Matleitão. Então, são situações que podem se resolver com o tempo e cabe uma análise melhor pela equipe técnica do governo, conversando com o pessoal da região. Fazendo aqui uma ponte. Estão conversando, estão sendo solícitos, estão conversando. Queremos conversar um pouco mais para chegar no denominador comum que agrade a maioria, se não a todos, mas que a maioria sinta contemplada. Até porque, esquecendo as concessões, é responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado, a manutenção e o investimento nas rodovias estaduais. Né? Ponto pacífico, não é dos municípios, é do governo do Estado. Se ele vai conceder para que outro faça, conceda, mas que isso não cause prejuízo para nós que moramos aqui no Vale do Taquari e que já pagamos pedágio há muito tempo, né? Há muito tempo, são mais de 20 anos, né? E que nossas rodovias, com exceção da 386, que deu uma melhorada agora na última concessão, mas não em péssimas condições, em grande parte do tempo. Então, é importante, sim, que nesse momento, e eu vejo isso de maneira muito positiva, que as entidades da região se manifestem e se posicionem, porque esse é, no mínimo, a nossa atribuição enquanto entidade. Prefeito, antes da gente ir para um assunto falando mais especificamente do município de Santa Clara do Sul, quando o senhor fala nesse mais tempo para debater e trocar essas ideias com o governo do Estado, o que seria o ideal? Falando pela ANVAT, um tempo de discussão, na sua visão, qual o tempo seria ideal para discutir se chegar a um acordo? Muito boa a sua pergunta, Gabriela. De fato, nós não precisamos mais 3 meses ou mais 6 meses, mas é discussões mais seguidas. Se você fizer 5, 6 discussões aí durante 15 dias, você vai chegar a um resultado positivo. Então, porque nós estamos nós somos parte de uma discussão maior, porque o projeto de concessões não foi direcionado para o Vale do Taquari, para 129, para 130, para 453. Nós somos parte de um bloco, entre 3 blocos. Então, nós queríamos uma discussão um pouco mais específica para nós do Vale do Taquari. Está tudo muito amplo ainda. Está muito no geral e pouco no específico. Nós queremos uma coisa mais específica para nós do Vale do Taquari, melhor discutida, melhor detalhada. E aí sim, atendendo essas pequenas divergências que existem, ajustando algumas coisas, seguramente
todos nós vamos ser favoráveis também. Eu acredito que essa é a posição dos colegas que representam outras entidades, até porque nós firmamos um documento comum e encaminhamos para o governo do Estado. Ainda agora, na terça-feira, esteve aqui na CIL o secretário de Planejamento, o Cláudio Gastal, e o Evandro, que é o presidente da SIC do Vale do Taquari, entregou um documento firmado entre a SIC, Codevat, Anvat, para o secretário, reforçando o documento que já havia sido entregue anteriormente, principalmente nesses 4 pontos que nós definimos. Seguindo essa linha, prefeito, é possível mensurar um tempo para que se vença as deliberações a respeito do edital, que se resolva, que se apare essas arestas e que se efetivamente seja lançado o edital para a definição da empresa que vai explorar essas rodovias? É possível mensurar? Olha, de minha parte fica difícil fazer uma projeção, porque eu não tenho o controle, as informações, não estou de posse de todas as informações. E, de novo, como nós estamos falando de algo que é maior, né, tem outras discussões no meio, fica um pouco complicado. Mas eu acredito que um prazo aí de uns 2 meses seria o necessário. Prefeito, rapidamente, falando ainda de obras, mas então especificamente do município de Santa Clara do Sul, como é que está a elaboração do estudo para a construção de um novo acesso ao município de Santa Clara do Sul? Bem, essa é uma situação que ganhou forma já há cerca de 30 dias atrás, um pouco mais, quando nós tivemos uma agenda com o secretário Leonardo Busato falando das concessões. Eu tive a oportunidade de comentar com ele também a nossa necessidade de uma via alternativa, porque se fala muito aqui do trevo da BRF, né, que necessita de uma obra, porque é um engarrafamento constante na saída para Cruzeiro e para Santa Clara do Sul. E nós sugerimos, como uma das obras que poderiam ser feitas, uma rota alternativa de Santa Clara até a 453. Nós fomos junto com o secretário dar uma olhada no trajeto para que ele estivesse a par. Mas, ligando Lajeado a Santa Clara ou Santa Clara Cruzeiro do Sul? Santa Clara Cruzeiro do Sul. Né? Qual é a ideia? Passado isso, eu encaminhei uma solicitação e apresentei algumas possibilidades, 4 rotas alternativas. Uma poderia sair no antigo Ferro Velho dos Bartos, que já existe um trajeto que pertence a Lajeado, mas tem a Estrada do Canarinho de São Bento, que pertence a Cruzeiro do Sul e Santa Clara. Tem a própria Picada Augusta, que já é um outro trajeto, que é um pouco maior, dá 6,5 quilômetros, se não me falha a memória, e que também seria uma alternativa, e uma 4 alternativa que ficaria entre o Canarinho de São Bento e aquela estrada do Ferro Velho dos Bartos, lá que... Bom, aquele trajeto ali da 453 até a 413 na entrada de Santa Clara dá 5,2 quilômetros. Então, mas o porquê disso? E isso é importante frisar. Paulo, você já está querendo fazer mais um acesso. Eu estou olhando daqui a 15 anos, 10 anos. Lajeado continua crescendo em que direção o Lajeado pode crescer? Ou na vertical, ou Conventos São Bento, que já está acontecendo, já está com muitos loteamentos. Imagine qual será a população nesse trajeto daqui a 10 anos. Com o que está hoje, já existe um congestionamento, porque a 413 não possui possibilidade de ampliação para acostamento. É uma pista estreita. Já congestiona. Nem pensar, né? Então, na última Santa Flor que nós fizemos em 2019, chegou um movimento que tinha um engarrafamento aqui da rótula da BRF até Santa Clara do Sul. Então, qual é a ideia? No sentido de antever problemas ainda maiores no futuro, buscar uma saída alternativa para o nosso município, que está crescendo muito também e que agora tem um projeto muito forte na área do turismo, para garantir a facilidade de acesso para as pessoas até Santa Clara do Sul e da mesma forma que as pessoas de Santa Clara possam ter acesso às demais cidades da região através da 453, porque a 413 vai nos colocar dentro do bairro São Bento ou dentro do bairro do Convento, se for a Benjamin Constant. Então, nós temos que buscar uma via que coloque Santa Clara ligado à região. E essa é uma alternativa. Então, na última terça-feira, eu tinha solicitado, fiz uma conversa com o secretário Jovir Costela, nosso secretário da Infraestrutura, e relatei essa situação para ele. Que, no mínimo, o que nós temos que fazer agora é um estudo, um EVTA, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental,
para que se defina um local que poderia comportar uma RS, num trajeto aí de 5 km, se fosse o caso, para possibilitar essa relação de Santa Clara com a 413. Seria uma nova RS. Isso, de Santa Clara com a 453, até porque dentro mesmo do estudo das concessões é previsto para um futuro, daqui a 10 a 15 anos, não me falha a memória, a duplicação entre Venâncio e Lajeado. Então, isso também facilitaria muito para nós. E aí é uma demanda minha como prefeito do município de Santa Clara, que eu tenho que responder com muito prazer, aliás, pelas atribuições que são do cargo de prefeito. E nós vemos isso como necessário e que agora, pelo menos, já se deixa alinhado. Olha, Santa Clara está alinhado, necessita de uma nova ligação entre a 453 e o município, uma RS que faça essa ligação. O correto, de fato, Luiz Fernando, Gabriela, seria que o Estado inteiro, e a região parte disso, tivesse um plano de infraestrutura viária que já prevesse essas situações. Mas, se não existe no todo, nós vamos fazer na parte, né? Pelo menos no que nos toca, para que a gente garanta que daqui a 10, 15 anos, se necessário, já tenha todo o projeto traçado, tudo alinhado, vai lá e faz uma obra de 5, 6 quilômetros, é uma obra tranquila de se fazer. Prefeito, assunto que renderia muito mais, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando, então a gente agradece a sua presença aqui, falando como prefeito de Santa Clara do Sul e também presidente da ANVAT, a nossa Associação dos Municípios aqui do Vale, assuntos importantes, mobilidade urbana, que afeta a vida de toda a população aqui do Vale do Taquari. Então, obrigada por estar aqui, obrigada pelas informações. Obrigado você, Gabriela, obrigado ao Luiz Fernando, ao Grupo Independente. Nós que agradecemos. Pelo carinho que tem tido com o nosso município de Santa Clara do Sul e pelo espaço que tem cedido para a nossa Associação dos Municípios do Vale do Taquari. Sentimos muito felizes e honrados com as oportunidades que nos têm sido concedidas. Muito obrigado. Tá certo, estamos sempre à disposição, agradecemos o prefeito de Santa Clara do Sul, ele que também é o presidente da ANVAT, Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Paulo Corrauch, conversando conosco sobre concessão das rodovias estaduais aqui do Vale e também a elaboração desse estudo para a construção de um novo acesso ao município de Santa Clara do Sul. A gente vai para um intervalo comercial e daqui um pouquinho estamos de volta.